deixar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Vamos fazer um estudo baseado em João, capítulo 1. A chamada de Pedro. Diz no capítulo 1: no dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos, ouvindo-no dizer isto, seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: buscais o que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, aonde moras? E ele disse: vinde e vede. E foram ver onde moravam. E ficaram com ele aquele dia, e já era quase a hora 10ª. E era André, irmão de Pedro, um dos 2 discípulos que ouviram que João havia seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefa, que quer dizer Pedro. Quero parar neste versículo e vamos fazer um estudo sobre esse versículo em exegese. O verso 42 de João, no capítulo 1. Levaram Jesus, e olhando Jesus para Pedro, Jesus disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Observe que aqui Jesus já está manifestando o seu poder. No verso 43, Jesus, quando olha para Pedro, ele vai dizer: olha, tu és Simão. Jesus está revelando o presente. Ele vai dizer filho de Jonas, revelando o passado de Pedro. E a seguinte ele vai dizer: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, quando Jesus ele olha para Pedro, Jesus revela o presente, Jesus revela o passado e o futuro de Pedro. Jesus ele sabe do nosso presente, aquilo que nós estamos passando. Ele sabe do nosso passado, mas o futuro ele já tem preparado para a nossa vida. Observe no verso 43. Ele olha para Pedro e diz: tu és Simão. Ele faz uma afirmação na vida de Pedro, dizendo: tu és Simão. E outra: eu sei do teu passado, tu és filho de Jonas, mas você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus ele sabe do nosso presente, ele sabe da nossa situação, ele sabe do nosso passado, mas o futuro ele já tem preparado para a nossa vida. Ele não olha para Pedro e vai dizer: olha, você é Simão, é o teu presente. O teu passado é que tu foi filho de Jonas. E o teu futuro eu não sei, é talvez. Não, Jesus não diz talvez, ele faz uma afirmação, dizendo: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. É uma afirmação, porque Jesus não trabalha com meio termo. Jesus não trabalha com achismo como nós seres humanos, que acha que alguma coisa vai dar certo, que acha que as coisas vão dar certo aqui, um ponto aqui, outro acolá, algo não vai dar certo. Não, Jesus trabalha com clareza. Ele olha e afirma: você será chamado Cefas. É uma afirmação que ele faz na vida de Pedro. Você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Na tradução quer dizer Pedro.
Louvado seja o nome do Senhor. Então Ele sabe do nosso presente, o que nós estamos passando. Ele sabe do nosso passado, o que a gente já passou, o que a gente já viveu. Mas quando Ele chega diante dele, Ele diz: tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Ou seja, o futuro para a nossa vida, Deus já tem preparado. Jesus, ele sabia que logo mais adiante Pedro iria negar Jesus. Que Pedro iria negar Jesus, ele sabia já. Mas ele já tinha determinado o milagre, ele já tinha determinado que Pedro seria pastor, que Pedro iria apacentar as ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. Aquilo que Deus já determinou na tua vida, não importa o que aconteça, não importa o que já aconteceu no passado, vai se cumprir na tua vida. Porque senão Jesus tinha olhado e tinha dito: olha, talvez você será chamado Cefas. Talvez você será um pastor de ovelhas. Talvez você será um pastor, talvez você vai ser honrado. Não, mas Jesus, ele chega e faz uma afirmação na vida de Pedro. Diz: olha, você será chamado Cefas. Não quero saber do teu presente, do teu passado. Eu estou decretando um futuro melhor para a tua vida. Olha, no dia seguinte quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe. Jesus fez o que? Jesus achou Filipe e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe achou a Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, eu estando debaixo da figueira. Ou seja, Natanael, ele tinha consigo que não poderia haver nada, nenhuma coisa boa vinda de Nazaré. Nada que viesse de Nazaré era coisa boa. Mas Jesus, ele nasce em Nazaré para provar que mesmo em lugares desfavoráveis, ele faz milagre, ele faz nascer frutos bons, ele faz nascer coisas boas nas nossas vidas. Em Nazaré, que para todos não poderia vir coisa boa, que para todos só vinham coisas ruins. Mas Jesus nasce em Nazaré. E agora o povo está dizendo: será que ele é mesmo Cristo? Porque ele nasceu em Nazaré. Tem muita gente que julga a tua vida pela situação que tu já passou, pela situação que tu estás, mas o melhor de Deus, Deus já tem decretado para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Olha o que ele vai dizer: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus vai dizer: olha, eu te vi. Eu te vi quando eu estava debaixo da figueira, antes que Filipe fosse te chamar. Jesus está dizendo: eu estou debaixo da figueira. Você não está me vendo, mas eu estou te vendo. Quem tem um chamado na vida não tem como se esconder. Jesus está te vendo a todo momento. E antes de você chegar até Ele, Ele já tem te visto, já tem te contemplado.
Porque olha o que Jesus diz. Eu estava debaixo da figueira. E antes que você chegasse aqui, eu já tinha te visto. Eu tinha te contemplado. E Natanael, ele creu naquela palavra. Ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse, por que disse, porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Crê, coisas maiores do que estas verás. Ou seja, na revelação que Jesus entregou para Natanael, dizendo, olha, eu te vi. Antes de você chegar aqui, eu já te vi. Jesus entrega essa revelação para ele. E ele acredita, ele crê. Somente pela revelação que Jesus entrega para a vida dele. Natanael vai crer naquela revelação, vai crer naquela palavra que sai da boca de Jesus. Ele diz, olha, você só creu por causa dessa revelação? Pois se você crer, coisas maiores você verá ainda. Louvado seja o nome de Jesus. Era somente o começo do ministério dele. Ele mal tinha conhecido Jesus. Mas Jesus disse, olha, você verá coisas maiores do que essa. Talvez Deus tenha feito um milagre na tua vida e você está conformado. Talvez Deus tenha feito algo grande na tua vida e você está conformado com isso. Mas a palavra de Deus para o teu coração é que se você crer, você verá coisas maiores na tua vida. Você verá coisas maiores se você crer. Olha o que é que diz no verso seguinte. Disse-lhe, na verdade, vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Jesus não disse que os anjos desceriam e depois subiam. Ele diz, daqui em diante verás o céu aberto e os anjos de Deus que sobem e depois descem. Observe, na nossa mente humana, a nossa mente pequena, nós acreditamos que os anjos primeiro eles iriam descer para depois subir. Mas Jesus ele disse, a partir de hoje você verá o céu aberto. E os anjos de Deus que sobem e descem. Quando me pego nessa passagem eu lembro de quando Jacó ele está no deserto passando por uma dificuldade. Jacó está passando a maior dificuldade da sua vida. Mas no momento dessa dificuldade, a Bíblia diz que ele no deserto, ele deita sua cabeça sobre uma pedra e ele vai começar a dormir. Quando ele dorme, Deus dá um sonho para ele. E nesse sonho ele vê uma escada, que ele vê o começo, não vê o fim, mas diz ela dava aos céus. E ele viu anjos de Deus que subiam e depois desciam. Observe, ele não vê que os anjos primeiro descem. Ele vê que os anjos primeiro sobem, depois descem. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, ele acampa ao nosso redor para nos guardarem. O diabo está ao nosso derredor, mas o anjo do Senhor acampa ao nosso redor. A Bíblia diz em Salmos que o Senhor dará ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Os anjos de Deus, eles sobem e depois descem.